Ah! Doutor Carlos, não podemos. Falei com a voz trêmula, mas o meu corpo já estava em seus braços. 2 braços rústicos e firmes me envolviam, e meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Quando entrei naquela casa de luxo como empregada doméstica, nunca, nem em meus sonhos mais loucos, imaginei que acabaria assim com o dono da casa. Mas, naquela época, eu ignorava algo ainda maior. O segredo que ele escondia de mim. Esta história começa no dia em que pisei nesta casa pela primeira vez, há 3 meses. Com o endereço que recebi da agência de empregos nas mãos, subi uma rua arborizada e silenciosa no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Tive que parar por um momento. Por cima dos altos muros de pedra, via-se o telhado imponente de uma mansão, e em frente ao enorme portão de ferro, 2 sedãs pretos estavam estacionados lado a lado. A rua, coberta por algumas folhas secas de outono, era tão silenciosa que não se ouvia uma alma viva. Parecia um lugar onde eu não deveria entrar, muito menos trabalhar. Enquanto eu confirmava o endereço em frente ao portão, um dos carros se moveu e parou bem na minha frente. Do banco do motorista desceu um homem que aparentava ter uns 65 anos. A senhora é a Dona Maria, certo? Eu sou o Antônio, o motorista do Dr. Carlos. O seu Antônio me acompanhou até a porta da frente, e no caminho, me deu alguns avisos em voz baixa. Que o patrão era exigente, mas não era uma pessoa ruim, e que a última empregada não aguentou nem um ano depois que a esposa dele faleceu. Ouvir aquilo deixou meus passos mais pesados, mas eu não tinha o luxo de dar meia volta. Assim que a porta da frente se abriu, uma sala de estar imensa e um longo corredor se revelaram. O teto era altíssimo, havia quadros enormes nas paredes e cada móvel parecia custar mais do que eu ganharia na vida inteira. No entanto, a casa era estranhamente escura. As cortinas estavam fechadas, as luzes apagadas, era um lugar imenso, mas que não transmitia nenhum calor humano. O Dr. Carlos estava sentado no sofá da sala. Disseram-me que ele tinha 68 anos, mas parecia muito mais vigoroso. Tinha as costas retas, ombros largos e, acima de tudo, um olhar penetrante. Mas quando me curvei para cumprimentar-lo, a única resposta foi um leve aceno de cabeça. Siga apenas 3 regras. Foram as primeiras palavras que ouvi dele: nunca entre no escritório. O café da manhã é servido pontualmente às 7. O café deve ser sempre puro, sem açúcar. Depois de ditar essas 3 regras, sem nem esperar minha resposta, ele se levantou e caminhou em direção ao escritório. Vendo suas costas largas desaparecerem no fim do corredor, pensei que ele não estava vivendo naquela casa, mas apenas suportando estar nela. Fui levada ao meu quarto, um pequeno cômodo perto da área de serviço, com apenas uma cama e um armário. Coloquei minhas coisas no chão e olhei ao redor. Um pensamento cruzou minha mente. Este é o meu lugar agora. Perdi meu marido, herdei dívidas e, para pagar a faculdade do meu filho, eu preciso aguentar firme aqui. Preparei o primeiro jantar. O bilhete da agência dizia que ele gostava de comida caseira tradicional, então fiz um feijão bem temperado, arroz branquinho e um picadinho de carne com legumes, feito com todo o capricho. Servi à mesa, mas o Dr. Carlos deu apenas 2 ou 3 garfadas e largou os talheres. Levantou-se sem dizer uma palavra e foi para o escritório. Enquanto eu limpava a mesa, minhas mãos tremiam. Será que a comida estava ruim? Faltou sal? Passei a vida inteira cozinhando para agradar ao paladar do meu falecido marido, e achei que seria a mesma coisa, então meus olhos se encheram de lágrimas. Mas enxuguei o rosto e terminei de lavar a louça. Tarde da noite, no meu quartinho, liguei para o meu filho, Lucas. Oi, mãe. Está tudo bem? Ele perguntou. Tudo ótimo, filho. A casa aqui é enorme e muito boa. Era mentira. Mas para o Lucas, eu não podia demonstrar fraqueza. Eu não podia deixar que ele carregasse minhas preocupações. De repente, Lucas perguntou do outro lado da linha. Mãe, você está comendo direito? Não vai pular refeições de novo, hein? Um garoto de 18 anos se preocupando com a alimentação da mãe. Senti um nó na garganta, mas forcei a voz a sair normal. Claro, filho. A comida aqui é farta. Respondi e desliguei. Assim que coloquei o celular na cama, as lágrimas caíram. Puxei o cobertor e enterrei o rosto para abafar o choro. Fazia 3 anos que meu marido, o Roberto, havia tido um infarto fulminante por excesso de trabalho. Quando a pequena transportadora dele faliu, só nos restaram dívidas. Depois de cuidar da minha sogra doente até o fim, não me sobrou absolutamente nada. Faltavam apenas 3 meses para o Enem e os vestibulares do Lucas, e a situação estava tão apertada que mal tínhamos dinheiro para pagar as taxas de inscrição, muito menos uma mensalidade de faculdade.
Olhando as lágrimas mancharem o cobertor, prometi a mim mesma: vou aguentar. Só preciso colocar o Lucas na faculdade. Só vou pensar nisso. Aquela noite, por volta das 2 da madrugada, levantei para ir ao banheiro. No fim do corredor, vi uma luz escapando por debaixo da porta do escritório. Ao me aproximar, a sombra do Dr. Carlos refletia pela fresta, e eu podia ouvi-lo murmurando algo sozinho. Não consegui entender as palavras, mas parecia que ele repetia a mesma frase várias vezes. Por que ele está fazendo isso a essa hora? Fiquei curiosa, mas lembrei da primeira regra: não entrar no escritório, e voltei para o quarto. Na manhã seguinte, enquanto servia o café da manhã, perguntei cuidadosamente: Senhor Carlos, vi que a luz do escritório estava acesa ontem à noite. O senhor estava se sentindo mal? Ele parou com a xícara no ar. Você foi ao escritório? Não. Só vi a luz acesa quando passei pelo corredor. Ele repetiu a mesma frase, como se não tivesse me ouvido. Eu perguntei se você foi ao escritório. Era a mesma pergunta. Mesmo eu já tendo respondido, ele agia como se fosse a primeira vez que perguntava. Naquele momento, achei um pouco estranho, mas lembrando do aviso do primeiro dia, não ousei insistir. Apenas disse: não, senhor, apenas vi de longe, e me retirei. A luz do escritório continuou acesa todas as madrugadas depois daquele dia. 3 semanas se passaram desde que comecei a trabalhar. Nesse tempo, não descobri muita coisa. O Dr. Carlos aparecia na mesa de jantar às 7, passava o dia no escritório, comia pouco no jantar e voltava para o escritório. Não trocávamos mais do que 5 palavras por dia, e eram sempre ordens curtas como está bom ou pode tirar a mesa. Mas um dia, ele começou a comer visivelmente menos. Primeiro, deixava os acompanhamentos, depois, apenas tomava um gole de água ou suco e se levantava. No dia seguinte, nem sequer sentou à mesa. Não parecia que ele não vezes queria vezes comer, mas sim que não vezes conseguia. Sempre que eu passava pelo escritório, a luz estava acesa, e de manhã seus olhos pareciam cada vez mais sombrios e fundos. Uma pessoa que não dormia e não comia. Como uma simples empregada, eu não deveria me intrometer, mas a preocupação falou mais alto. Foi na noite do 4º dia em que ele não jantou. Eu não conseguia dormir, então fui para a cozinha e abri a geladeira. Havia um pouco de arroz cozido, azeite e ovos. Hesitei por um momento, mas peguei uma panela. Fiz uma canja de galinha bem leve e reconfortante, com arroz bem molinho, um fio de azeite e um pouco de caldo. O silêncio da madrugada na cozinha só era quebrado pelo som da sopa borbulhando na panela. Quando meu marido estava doente, eu também preparava essa mesma canja de madrugada. Naquela época, eu sabia que não adiantaria muito, mas fazia mesmo assim. E agora, não sabia por que estava fazendo aquilo de novo. Quando a canja ficou pronta, coloquei em uma tigela bonita e a deixei na porta do escritório. Coloquei uma colher e, como estava quente, deixei um pano de prato dobrado embaixo. Não bati na porta. A primeira regra era não entrar no escritório, apenas deixei lá e voltei para o quarto. Na manhã seguinte, ao passar pelo escritório, a tigela estava vazia. Completamente vazia. A colher estava arrumada dentro da tigela e o pano de prato, dobrado ao lado. No entanto, o Dr. Carlos não disse nada. Ele apareceu para o café da manhã, mas não deu uma única palavra sobre a canja. Então, na noite seguinte, fiz canja de novo. Desta vez, coloquei uns pedacinhos de cenoura. Deixei na porta e voltei. De manhã, a mesma coisa, a tigela vazia. Na terceira noite, fiz um caldo verde leve. A mesma cena de manhã. Para mim, não importava se ele não dizia nada. O simples fato de ele estar comendo já era o suficiente. Era o máximo que uma empregada podia fazer. Na madrugada do 4º dia, preparei um caldo de mandioquinha. Quando estava voltando para o meu quarto, a cena foi diferente. A tigela não estava na frente do escritório. Fiquei confusa e fui em direção à cozinha. Na entrada da cozinha, o Dr. Carlos estava de pé. Ele segurava a tigela vazia em uma das mãos. Meu coração deu um salto. Curvei-me rapidamente e disse: Eu lavo para o senhor. Mas ele não se moveu. E disse apenas uma palavra: obrigado. Foi apenas uma palavra. Mas aquela palavra pareceu pesar mais do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido naquela casa. Estendi rapidamente as 2 mãos para pegar a tigela, e ele a entregou. Naquele instante, nossas mãos se tocaram. As pontas dos dedos dele encostaram nas costas da minha mão por cima da cerâmica. Tomei um susto e tentei recuar, mas estranhamente, o calor que emanou daquele toque rápido não desapareceu. Era uma mão áspera,
A mão de alguém que havia trabalhado duro no passado. Mas era tão quente. Como uma mão tão firme e calejada podia ser tão quente? Estendi a mão novamente para pegar a louça. Desta vez, ele também não recuou. Por alguns segundos, nossas mãos ficaram sobrepostas segurando a tigela. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Quando levantei a cabeça, nossos olhos se encontraram. O alarme na minha cabeça disparava, mas eu não conseguia afastar a mão. Não sei quantos segundos se passaram. Ele tossiu de leve, recolheu a mão e caminhou de volta para o corredor sem dizer nada. Aquela mão era tão quente. Naquela tarde, o motorista, seu Antônio, me puxou de lado antes de ir ao mercado. Dona Maria, vi que o patrão comeu alguma coisa de manhã. Desde que a Dona Helena faleceu, há 4 anos, é a primeira vez que ele aceita que alguém cuide da comida dele assim. Senti um alívio imenso. Que bom que ele está comendo. Mas a frase seguinte do motorista me deixou inquieta. Mas, Dona Maria, ultimamente o patrão tem ido muito a um hospital grande lá no centro. Eu levo ele, tento perguntar o que houve, mas ele não diz nada. Isso nunca aconteceu antes. Tem ido muito a um hospital grande. Essa frase ficou martelando na minha cabeça por um bom tempo, mas eu não podia investigar a vida privada do meu patrão. Respondi apenas entendi, mas uma parte do meu coração ficou pesada. As luzes acesas de madrugada, as perguntas repetidas, o hospital. As coisas pareciam se conectar, mas eu ainda não conseguia entender. À noite, liguei para o Lucas. A voz dele estava animada. Ele me contou que tinha ido muito bem em um simulado do Enem na escola, e meu coração se tranquilizou. Mãe, a sua voz está um pouco diferente ultimamente. Aconteceu alguma coisa boa. Meu coração deu um pulo. Que bobagem, filho. Não aconteceu nada diferente. Respondi rindo, mas depois de desligar, parei para pensar. Diferente? Houve alguma mudança em mim? Para ser sincera, sim. Ao abrir os olhos de manhã, a primeira coisa que vinha à minha mente não era mais a mensalidade da faculdade do Lucas, mas sim qual caldo ou sopa eu iria preparar naquela noite. Só mais tarde eu descobriria que aquela simples tigela de canja mudaria minha vida por completo. Naquela noite, a luz do escritório se apagou mais cedo do que o normal. E, na manhã seguinte, havia algo inédito na mesa de jantar. Uma orquídea vermelha. A flor havia sido cortada do jardim. Estava dentro de um pequeno copo de vidro com água bem no centro da mesa. Como só havia eu e o Dr. Carlos na casa, e o seu Antônio só chegava mais tarde, era óbvio que o próprio doutor havia colocado aquilo ali. Fiquei olhando para a flor por muito tempo antes de começar a preparar o café. Ele não disse uma palavra sobre a orquídea durante a refeição, e eu também não perguntei. Porém, naquele dia, ele limpou o prato e disse simplesmente: "O tempero estava ótimo hoje." Aquela frase significou mais do que 1000 palavras para mim. Desde que eu havia chegado, ele nunca tinha elogiado minha comida. Assim, 6 semanas se passaram. A flor na mesa era trocada por uma nova a cada 2 ou 3 dias. Eu fingia não saber, mas todas as manhãs meu primeiro instinto era checar se a flor estava lá. O apetite do Dr. Carlos aumentou incrivelmente comparado a quando cheguei, e, às vezes, após as refeições, ele vinha até a cozinha para me entregar os pratos vazios. O momento em que nossas mãos se tocavam ainda fazia meu coração acelerar, mas eu já não odiava mais aquele frio na barriga. Foi no início do inverno brasileiro, numa noite fria de junho. Após o jantar, o Dr. Carlos parou no corredor antes de ir para o escritório. Maria. Foi a primeira vez. Até então, ele me chamava de a senhora ou Dona Maria, mas naquela noite, ele me chamou apenas pelo nome. Assustada, me virei, e ele apontou para a porta da frente. Vou tomar um ar. Venha comigo. Um passeio no jardim. Desde que comecei a trabalhar ali, nunca tínhamos saído juntos. Vesti um casaco grosso e o segui. O jardim era imenso. Eu o via durante o dia enquanto limpava a casa, mas à noite a atmosfera era completamente diferente. Havia um banco de madeira sob uma grande árvore no canto do quintal. Ele sentou-se primeiro, e eu sentei na ponta do banco, mantendo certa distância. Ficamos em silêncio por um bom tempo. O vento frio soprava. Ele foi o primeiro a falar. Minha esposa partiu há 4 anos. Sua voz era baixa e calma. Ele contou que foi câncer. Quando descobriram, já era tarde demais, e ela não aguentou nem 6 meses. No último dia, no hospital, ela segurou minha mão e disse: "Não coma sozinho. Você precisa ter alguém ao seu lado." A voz dele, ao dizer isso, tremeu levemente. Eu estava de cabeça baixa, ouvindo, mas meu peito começou a pesar.
Eu carregava uma dor parecida dentro de mim. Eu também não consegui dizer isso ao meu marido. As palavras escaparam da minha boca antes que eu pudesse contê-las. O Dr. Carlos virou o rosto para me olhar. Quando meu marido teve um infarto, eu estava no hospital cuidando da minha sogra. Quando cheguei lá, ele já estava inconsciente. Nem consegui segurar a mão dele direito. Queria ter dito tantas coisas no final, mas não pude dizer nada. Senti minha voz falhar, mas me segurei. Eu não deveria chorar na casa do meu patrão. Mas então, ele disse: somos pessoas iguais, afinal. Aquela frase balançou as barreiras que eu estava tentando manter. Pessoas iguais? Um milionário, e a sua empregada doméstica. E ele dizendo que éramos iguais. Meu nariz ardeu, mas virei o rosto para não mostrar as lágrimas. Foi então que ele disse algo que me congelou. Helena, o vento hoje. Ele parou de falar no meio da frase. Eu também parei. Helena. Era o nome da falecida esposa. Ele fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu, corrigiu-se imediatamente. Ah, me desculpe, Maria. Ele tentou disfarçar, mas os lábios dele estavam rígidos. Mesmo sabendo que não era o meu nome, não entendi por que aquilo me doeu tanto. As luzes no escritório, a mesma pergunta repetida pela manhã, a ida frequente ao hospital. O sentimento de estranheza voltou com força, mas eu tentei afastar, achando que era apenas saudade da esposa. Naquele momento, achei que isso era tudo. Tentei me levantar do banco. Está tarde, o senhor deve entrar. Quando fiz o movimento para levantar, ele segurou a minha mão. Só mais um pouco. Meu coração pareceu parar. A mão dele envolvia a minha, e o calor daquele toque subiu pelo meu braço até o meu peito. Ele me puxou lentamente para perto. Meu corpo enrijeceu. Eu não deveria fazer isso, pensei, mas, ao mesmo tempo, eu não queria soltar aquela mão. Sentindo o calor dele, meu corpo foi relaxando. Senti o peito firme dele, tinha um calor e uma firmeza que nem pareciam pertencer a um homem de quase 70 anos. Minha mente ficou em branco. O abraço se prolongou, e quando levantei os olhos, o rosto dele estava muito próximo. Sem perceber, fechei os olhos e nossos lábios se tocaram. Foi cuidadoso no começo, mas tornou-se intenso. Eu estava sem fôlego. Eu não deveria. Ele é o patrão, eu sou a empregada. Mas eu não conseguia parar. Era surpreendente. Nos entregamos ali, e logo fomos para o quarto. A noite avançou e ficamos juntos. A mão dele acariciava minhas costas, e eu descansava naquele toque de olhos fechados. Deitada nos braços dele, olhei para o teto. Isso é um sonho? Obrigado. Ele sussurrou. Faz tanto tempo que não sinto que há uma pessoa ao meu lado. Com essas palavras, as lágrimas rolaram novamente. Mas não eram lágrimas de tristeza. Era caloroso. E, ao mesmo tempo, aterrorizante. Eu tinha medo de perder aquele calor. Naquele sábado, a neta do Dr. Carlos, Beatriz, veio visitar. Lô. Tinha 15 anos, era muito alegre e falante. Assim que a porta abriu, ela correu gritando vô, e se jogou nos braços dele. Foi a primeira vez que vi um sorriso tão largo e radiante no rosto do Dr. Carlos. Ah, então ele também sabe sorrir. No almoço, preparei uma lasanha que a Beatriz comeu de olhos arregalados. Nossa, Maria, isso está maravilhoso. Posso vir comer aqui de novo? O Dr. Carlos acariciou o cabelo da neta e sorriu. Ver aquilo apertou meu coração. Lembrei do que o seu Antônio havia dito, que desde a morte da esposa, há 4 anos, ele nunca mais tinha sorrido daquele jeito. Depois que a Beatriz foi embora, avisei que daria um pulo em casa, já que era fim de semana, e fui para o meu pequeno apartamento na periferia. Lucas estava sentado à mesa estudando. Assim que entrei, ele levantou os olhos e me encarou de um jeito diferente. Mãe, a sua expressão mudou. De novo essa história. Da última vez, por telefone, disse que minha voz tinha mudado, agora era o meu rosto. Faz tempo que não te vejo sorrindo assim. Aconteceu alguma coisa boa? Que bobagem, filho. Não aconteceu nada. Eu disfarcei rindo, mas senti os olhos do Lucas acompanhando cada movimento meu. Ele sempre foi um garoto muito observador. Desde pequeno, ele percebia quando eu estava triste e apenas sentava ao meu lado em silêncio. Senti culpa. Não tinha como explicar para ele o que estava acontecendo na minha vida. No ônibus de volta para a mansão, olhei pela janela e refleti: o que eu estou fazendo? Uma doméstica de 51 anos apaixonada por um milionário de 68. O que o mundo vai dizer? O que o Lucas diria? Mas quando abri a porta da mansão, a luz da sala estava acesa.
Ele estava sentado no sofá. Quando entrei, ele levantou a cabeça. E só de olhar naqueles olhos, todos os meus pensamentos confusos desapareceram. Ele estava me esperando. Só isso importava. A paz não durou muito. Na tarde da segunda-feira seguinte, a nora dele, Camila, apareceu após olhar as câmeras de segurança do fim de semana. Eu estava limpando o chão da sala. O Dr. Carlos estava no escritório, e o seu Antônio havia saído. A campainha tocou, e quando abri o portão, vi uma mulher na casa dos 38 anos. Vestia um sobretudo elegante, óculos escuros na cabeça, tinha uma postura impecável e olhos afiados. Sou a Camila, a nora dele. Ela foi logo avisando, antes mesmo que eu pudesse cumprimentá-la. Eu não sabia que ela viria. Ofereci-me para preparar um café, mas ela acenou negativamente com a mão. Não precisa. Meu sogro está no escritório? Quando respondi que sim, Camila me avaliou de cima a baixo com um olhar de desprezo e caminhou pelo corredor. Voltei para a cozinha para lavar a louça, mas pude ouvir a voz do marido dela, Ricardo, filho do Dr. Carlos, no celular. Eu não queria bisbilhotar, mas o corredor da casa gerava um eco muito forte. Amor, eu também quero que meu pai seja feliz. Mas e se essa mulher for uma aproveitadora? Eu não quero ver o avô da Beatriz sofrer de novo. Ela dizia no telefone. Ouvir aquilo me magoou, mas não pude odiá-la. Se fosse o avô do meu próprio filho, eu também poderia ter desconfiado. Havia uma preocupação genuína na voz de Camila, mas a atitude que ela tomou em seguida foi diferente. Cerca de 1 hora depois, Camila foi para a sala de estar, sentou-se no sofá e me chamou. Dona Maria, sente-se aqui um instante. Sentei-me à sua frente. Camila tirou um envelope pardo da bolsa e o jogou na mesa de centro. Dei uma olhada nisto, abri os papéis. Meu nome estava no topo. Maria da Silva, 51 anos, viúva. Dívidas do marido falecido. R. 300 mil. Filho. Lucas, 18 anos, preparando-se para o vestibular. Contratada pela agência de empregos X. Era um relatório de investigação particular. Minha vida inteira resumida em 2 folhas de papel. Então a senhora tem uma dívida de 300 mil reais. A voz de Camila era muito calma. Era essa calma que dava medo. E não tem dinheiro nem para a faculdade do seu filho. O que a senhora quer nesta casa? Ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. Aquela frase me cortou como uma faca. Em 51 anos de vida, nunca me senti tão humilhada e minúscula. Era verdade que eu tinha dívidas e era verdade que eu era pobre. Eu não podia negar nada. As lágrimas vieram aos olhos. Abaixei a cabeça e mordi os lábios. Mas, olhando de relance, vi a orquídea em cima da mesa de jantar. A flor que ele cortava no jardim e trocava para mim todas as manhãs. Enxuguei as lágrimas e levantei a cabeça. Meu lugar? Minha voz tremia, mas eu não parei de falar. Sim, eu sou a empregada. Mas quem não sabe o seu lugar não sou eu, é a senhora, Dona Camila. Os olhos dela se arregalaram. A nora não sabia que o sogro passava as noites em claro, sozinho naquele escritório escuro. A empregada doméstica é quem precisou fazer canja de madrugada para ele não morrer de fome. Minhas mãos tremiam depois de dizer isso, mas eu não me arrependia. Não era mentira. Camila perdeu a compostura por um segundo, mas logo recuperou sua máscara de frieza. Com que direito você ousa se intrometer nos assuntos desta família? Ela lançou um olhar gélido, levantou-se e caminhou em direção à porta. Ouvi o portão bater forte. Fiquei sozinha na sala. Minhas pernas perderam a força e desabei no sofá. Eu tinha me defendido, mas o alívio não veio. A ficha de que eles haviam contratado um detetive particular para me investigar finalmente caiu, e um medo terrível tomou conta de mim. Naquela mesma sexta-feira, Ricardo filho visitou a mansão. Ele se sentou na sala com o pai, e a voz dele chegava até o corredor. Pai, o senhor precisa tomar cuidado. As pessoas estão comentando. A resposta do Dr. Carlos foi dura. Na minha casa, eu vivo como eu quiser. O que você tem a ver com isso? Pense na sua reputação, pai. O que vão dizer quando descobrirem que o senhor está com a empregada? Reputação. Um filho que quase nunca pisou nesta casa nos últimos 4 anos, desde que a mãe morreu, vem me falar de reputação. Eu estava paralisada na cozinha, prendendo a respiração. A voz do Dr. Carlos não tinha raiva, tinha mágoa. A profunda tristeza de um homem que sobreviveu sozinho naquela casa imensa por 4 anos. Ricardo saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, preparei o jantar, mas o doutor mal tocou na comida. A noite caiu pesada. Sentei no meu quartinho e puxei minha mala.
Comecei a guardar minhas roupas uma a uma enquanto pensava. Se eu ficar aqui, serei um peso para ele, e será pior para mim. Preciso juntar dinheiro para a faculdade do Lucas, vou procurar outro emprego. Na minha cabeça, a decisão estava tomada, mas minhas mãos paravam a todo instante. As lágrimas caíam sobre as roupas, foi quando alguém bateu na porta. Ao abrir, o Dr. Carlos estava ali. Ao ver meus olhos inchados, sua expressão endureceu. Quem fez isso com você? A voz dele saiu num sussurro trêmulo. Eu balancei a cabeça negativamente, mas as lágrimas não paravam. Ele deu um passo para dentro do quarto. Não vá. Se você for embora, esta casa volta a ser um túmulo. Foi a primeira vez que ele me pediu algo assim. Minha voz saiu embargada. Dr. Carlos, eu sou só a empregada. Nós precisamos saber o nosso lugar. Antes que eu terminasse a frase, ele segurou meu rosto com as duas mãos. Que lugar? Por acaso existe uma classe social para o coração? Naquele momento, eu desmoronei. O choro que eu estava segurando explodiu, e ele me puxou para um abraço apertado. Com o rosto afundado no peito largo dele, pude ouvir seu coração batendo acelerado. Ele também estava tremendo. O abraço virou um beijo, e o beijo ficou mais profundo e urgente. As respirações ficaram ofegantes. O peito firme pressionava contra o meu, e o calor daquele homem de 68 anos, cheio de energia e vigor, me tomou por completo. Ele foi cuidadoso no início, mas logo sua paixão se intensificou. Tudo bem para você? Ele perguntou ofegante. Quando assenti, as mãos dele começaram a me percorrer. Senti a força e a intensidade do seu desejo por cima da roupa e me surpreendi com a sua virilidade e vigor incansável. Não sei quantas horas se passaram. Mas o tempo pareceu parar enquanto nos entregávamos um ao outro. Respirando fundo no peito dele, vi minha mala no chão, meio aberta com as roupas jogadas. Ele beijou minha testa e sussurrou. Agora, guarde aquela mala. Eu ri. Chorar e rir ao mesmo tempo. Eu finalmente entendi a sensação. Naquela noite, eu tive certeza, o que eu sentia por ele não era pena, nem carência. Era amor. E por isso mesmo, eu tinha mais medo do que viria. Camila, a nora, não desistiu. A cartada seguinte dela foi na sexta-feira seguinte, e foi muito mais cruel do que eu poderia imaginar. Ricardo veio visitar o pai novamente. Dessa vez, ele falou em um tom mais baixo, parando o pai no corredor antes do escritório. Eu estava na cozinha terminando o jantar, mas o som viajava. Pai, a Camila disse que, se for preciso, ela vai entrar com um pedido de interdição e curatela na justiça. Ela acha que o seu discernimento está comprometido. Interdição. Quando ouvi aquela palavra, a faca escorregou da minha mão. Entrar com pedido de curatela significava declarar legalmente que o pai não tinha mais capacidade mental para gerir a própria vida e fortuna. Usar isso como ameaça só porque ele estava namorando a empregada? Eu mal conseguia respirar, mas fiquei parada na cozinha apenas ouvindo. Não conseguia escutar a resposta do Dr. Carlos. Mas ouvi a porta do escritório bater e os passos de Ricardo saindo apressado. Quando levei o jantar, as mãos do Dr. Carlos tremiam levemente. As veias saltavam na mão que segurava a colher, e ele tentou levantar a sopa 2 ou 3 vezes, mas a abaixou. Ele não disse nada, mas eu via que algo dentro dele estava desmoronando. Por que ele estava tão abalado? Naquela noite, eu ainda não entendia. Naquela mesma madrugada, eu estava arrumando minha cama quando ouvi passos vindo do escritório. Logo a porta se abriu, e ele me chamou do corredor. Maria, vem aqui um momento. Era o escritório. Desde que eu cheguei, nunca tinha entrado lá. A regra número 1 era nunca entre. Ao passar pela porta, vi estantes enormes cobrindo as paredes do chão ao teto, e uma grande escrivaninha de madeira maciça perto da janela. A mesa estava coberta de papéis e frascos de remédios bagunçados. Mas o que chamou minha atenção primeiro foi um porta-retrato de prata no canto. A foto de uma mulher de sorriso iluminado e olhos gentis. A dona Helena. Eu soube na hora. Ele pegou o porta-retrato e me mostrou. Esta é a Helena. Minha esposa. Foi a primeira vez que ele me contou sobre ela em detalhes. Ele já havia mencionado brevemente no jardim, mas nunca havia me mostrado uma foto. No último dia dela no hospital, ela apertou a minha mão bem forte e disse. Ele engoliu seco e colocou a foto na mesa. Ela disse. Não coma sozinho. Você tem que ter alguém com você. Prometa. A voz dele quebrou. Eu, de pé ao seu lado, não conseguia dizer nada. Eu não consegui cumprir essa promessa por 4 anos. Todas as noites eu sentava neste escritório, comia sozinho, dormia sozinho. Eu só conseguia pedir desculpas olhando para esta foto,
As lágrimas encheram meus olhos. Então era por isso. Era por isso que a luz do escritório ficava acesa até de madrugada. Ele ficava sozinho, encarando a foto da mulher que amava, tentando suportar a solidão. Mas desde que você deixou aquela canja na porta, as coisas mudaram. Eu comecei a esperar pela manhã. Pela primeira vez em 4 anos, ele olhou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ele não chorava. Obrigado, Maria. Eu apenas abaixei a cabeça, tentando conter o choro. Vi os frascos de remédios e os documentos médicos espalhados sobre a mesa, mas não tive coragem de perguntar o que eram. Apenas senti o peso esmagador da solidão que ele suportou. Quando saímos do escritório, ele segurou minha mão e me levou para o seu quarto. Sabíamos que, depois de amanhã, o amanhã seria incerto, e talvez aquela fosse a nossa última noite. Não vá embora hoje. Ele me abraçou no silêncio do quarto. Era um abraço banhado em tristeza. Me desculpe. Pelo quê? Perguntei. Depois de amanhã. Ele parou de falar. Não respondi, apenas o abracei de volta com força. Um sentimento de desespero tomou conta de nós. Nossos corpos se encontraram. A paixão ainda estava ali, mas dessa vez o toque era devagar, melancólico, olho no olho, como se o tempo estivesse suspenso. Por favor, que o amanhã não chegue, pedi em silêncio. Ele ficou deitado me abraçando por muito tempo. Maria, eu nunca vou te esquecer. Não respondi. Se eu falasse, eu começaria a chorar e isso o faria sofrer mais. Então apenas mordi os lábios. Na manhã seguinte, ele se sentou à mesa como se nada tivesse acontecido. Eu preparei o que parecia ser nosso último café da manhã. Depois de comer, ele abaixou a colher e disse: Maria, vamos passar um mês separados. Quando a situação se resolver. Se resolver. Essa frase significava que nos encontraríamos de novo ou era um adeus definitivo? Eu não sabia. Mas respondi de forma profissional. Sim, senhor. Entendi. Fiz minha mala. Dobrei as roupas, coloquei os produtos de higiene, tirei o avental. Minhas mãos paravam a todo instante. Fazia apenas 2 meses e meio que eu estava naquela casa. Pouco tempo, mas cada canto já tinha um traço meu. Antes de passar pela porta, andei pelo corredor. Quando passei pelo escritório, não consegui dar mais um passo. A luz estava apagada. A luz que ficava acesa toda a madrugada estava finalmente desligada. Eu não vou mais ver aquela luz. A minha visão embaçou. Então ele sentava ali, todas as noites, sozinho. Rodeado de remédios e da foto da esposa, murmurando as mesmas frases. Minhas pernas fraquejaram, mas cerrei os dentes e saí. A pesada porta da frente se fechou atrás de mim. Não olhei para trás. Se eu olhasse, não conseguiria partir. Cheguei ao meu apartamento no fim da tarde. Quando abri a porta, as luzes estavam acesas. Lucas estava sentado no chão da sala, cercado de apostilas e cadernos. Não era fim de semana, mas ele estava em casa. Com o vestibular faltando apenas um mês, ele deveria estar na biblioteca estudando, mas os olhos dele foram direto para o meu rosto. Mãe, por que você estava chorando? Eu tinha retocado a maquiagem no ônibus, mas ele percebeu. Quando esse menino ficou tão esperto. Não estou chorando, filho. Foi o vento lá fora, entrou poeira no meu olho. Mãe, quando você diz que não foi nada, é quando eu fico mais preocupado. Mentir não funcionava com ele. Mas como eu poderia dizer a ele a verdade? Seu patrão e eu nos apaixonamos, mas a família dele me expulsou. Lucas, a mãe está bem. O trabalho não deu certo, estou só procurando outra vaga. Ele não perguntou mais nada. Levantou-se, foi até a cozinha, pegou 2 pacotes de miojo e ferveu a água. Colocou um prato na minha frente e disse apenas: come comigo. Foi só uma frase, mas meus olhos encheram d'água de novo. Sorri e peguei o garfo. Comer aquele macarrão instantâneo com um nó na garganta foi difícil, mas engoli tudo porque estava na frente do meu filho. À noite, depois que ele foi deitar, fiquei sozinha na sala no escuro. Olhei pela janela na direção onde ficava o Jardim Europa. O que ele está fazendo agora? Está no escritório com a luz acesa? Ou está sentado no escuro? Vi uma luz fraca saindo por baixo da porta do quarto do Lucas. Ele estava no celular debaixo das cobertas. Não conseguia ver a tela, mas percebi que ele estava pesquisando algo. Só mais tarde eu soube o que o Lucas pesquisou naquela noite. Carlos Eduardo, dono da construtora e agropecuária CE-Meio. Depois que saí da casa, disseram que o Dr. Carlos parou de comer completamente. Mas não ligou para mim, ligou para o médico particular do patrão. 2 semanas se passaram.
Voltei à agência de empregos. A moça olhou meu currículo e disse: "A senhora tem boas recomendações, logo acharemos algo." Mas as palavras não entravam nos meus ouvidos. Deixei meu telefone e saí caminhando sem rumo pelas ruas de São Paulo. Passei do ponto de ônibus, dobrei em ruas desconhecidas, andei como um zumbi. Meu corpo estava ali, mas minha alma tinha ficado em algum lugar no Jardim Europa. Voltar para aquele apartamento pequeno era sufocante. Sentada no escuro, eu só lembrava de preparar as sopas de madrugada, das tigelas vazias, dele dizendo obrigado, do calor da sua mão no banco do jardim. Eu não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto, imaginando a luz do escritório. Foi numa noite dessas que meu celular tocou. Um número desconhecido. Dona Maria? É o Antônio. A voz dele estava apavorada. O homem tranquilo e de poucas palavras estava completamente desesperado. Dona Maria, o patrão corre perigo. Precisamos conversar urgente. Perigo. Meu coração desabou. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele disse que não podia falar pelo telefone e marcou de me ver no dia seguinte. Não dormi um segundo à noite. No dia seguinte à tarde, encontrei o seu Antônio em uma padaria no centro da cidade. Ele estava sentado no fundo. Quando olhou para o meu rosto exausto, suspirou. A senhora sofreu muito, não é, Dona Maria? Seu Antônio, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o Dr. Carlos? Ele tirou 2 envelopes de uma pasta de couro. Um pardo e um branco. Pensei muito se deveria mostrar isso à senhora. Mas do jeito que as coisas estão, não tive escolha. Ele abriu o envelope pardo primeiro. Havia papéis timbrados do Hospital Albert Einstein. O nome do paciente era Carlos Eduardo. Quando li o diagnóstico, meu coração parou. Doença de Alzheimer, fase inicial. Ele foi diagnosticado há 6 meses. Não contou a ninguém. Nem ao filho, nem à nora, nem a mim. Eu só descobri porque estava arrumando o escritório e achei os papéis. Fiquei tonta. À luz do escritório, as mesmas perguntas repetidas, ele me chamando de Helena no jardim, o hospital grande. Todas as peças espalhadas de repente se encaixaram de forma cruel, e foi doloroso demais aceitar. Então, era por isso? Sim. A senhora percebeu que ele esquecia o seu nome, ou repetia histórias, não é? Foi por causa disso. A voz de seu Antônio estava embargada. Ver um homem de 65 anos, que dedicou a vida a um patrão por 40 anos, tão destruído, me arrasou. Mas ele continuou. A senhora precisa ver isto também. Ele abriu o envelope branco. Tirou de lá um contrato de compra e venda de um imóvel. Era um apartamento de 2 quartos, perto de onde eu morava na periferia, todo quitado e registrado. E o comprador no documento? Maria da Silva. O que é isso? Quando? Minha avó sumiu. Ele me mandou cuidar de tudo isso em segredo logo depois que a senhora chegou lá em casa. Ele disse: se essa mulher perder o emprego por minha causa, ela não pode ficar sem ter onde morar. Enquanto ele me mandava embora para me proteger da sua doença e da sua família, ele comprou um teto para eu e meu filho não morarmos na rua. E nunca me disse uma palavra. O contrato tremeu nas minhas mãos e a tinta borrou por causa das minhas lágrimas. O seu Antônio esperou pacientemente eu enxugar o rosto. Dona Maria. Sou motorista dele há 40 anos. Mas depois que a senhora apareceu, o Dr. Carlos mudou. Ele voltou a ser humano. Foi a primeira vez que vi aquele homem rir de verdade. Os olhos do seu Antônio estavam vermelhos. E ele me pediu para entregar isso à senhora. Era a última coisa que faltava. Uma carta num envelope branco, escrito apenas, para Maria. A caligrafia estava trêmula. Ele abriu a carta. Maria. Enquanto eu ainda tivesse alguma memória, eu queria viver como um ser humano de verdade mais uma vez. Desde que a Helena se foi, há 4 anos, minha casa virou um cemitério. Eu ficava sentado no escritório todas as madrugadas olhando para uma foto, repetindo palavras para tentar não perder a cabeça. Mas naquela noite, havia uma tigela de canja na porta. Era tão quente. Senti o calor de outra pessoa cuidando de mim pela primeira vez em anos. Graças a você, os meus últimos dias lúcidos valeram a pena. Eu esperava o café da manhã, a comida tinha sabor de novo, as orquídeas no jardim me pareciam lindas. Tudo por sua causa. Me perdoe por não contar que eu estava doente. Eu não queria ser um fardo na sua vida. Fui um covarde por não ter coragem de te dizer isso olhando nos seus olhos, e por isso deixo esta carta. Por favor, seja feliz e cuide de você. Quando terminei de ler, as lágrimas caíam sem parar na mesa da padaria. Tentei tapar a boca para não fazer barulho,
mas meus ombros sacudiam incontrolavelmente. Eu não ligava se as outras pessoas estavam olhando, então era por isso. Ele recebeu o diagnóstico de Alzheimer sozinho, resolveu a minha vida financeira comprando a casa, e me expulsou sem dizer nada, deixando apenas esta carta. Queria viver como um ser humano de verdade enquanto ainda tinha memória. Aquela frase dilacerou minha alma. O seu Antônio disse, num tom desesperado. Dona Maria, depois que a senhora saiu, o patrão parou de comer. Ontem de manhã, achei ele desmaiado no chão do escritório. Consegui acordá-lo, mas ele está muito mal. Desmaiado no escritório. Eu pulei da cadeira. Não havia o que pensar. Seu Antônio, me leve para lá. Agora. O trajeto de carro foi em silêncio absoluto. Quando o carro entrou nas ruas de pedra do Jardim Europa, meu coração martelava no peito. Há 3 meses eu cheguei com medo, hoje eu chegava com desespero. O carro nem parou direito e eu já saltei. Eu ainda tinha a chave do portão, pois não tinha tido a chance de devolvê-la. Abri a porta. A casa estava gelada e escura. Corri desesperada para o escritório. Quando abri a porta, vi o Dr. Carlos caído no sofá do escritório, pálido e com os olhos semicerrados. Sem nenhum cobertor, apenas encolhido ali. Havia um prato de comida intocado em cima da mesa. Corri até ele. Seu corpo estava tão leve e frágil. Como ele pôde murchar tanto em 2 semanas? Suas bochechas estavam fundas, suas mãos, geladas. Dr. Carlos. Sou eu, a Maria. Ele abriu os olhos lentamente. A visão dele estava embaçada, mas depois de um tempo se focou no meu rosto. Seus lábios secos se moveram. Maria. Aquela única palavra quebrou meu coração, e as lágrimas voltaram a jorrar. Ele levantou a mão trêmula e tocou o meu rosto molhado. Era uma mão áspera, seca, mas continuava quente. A mão desse homem sempre foi tão quente. Por que não me contou? Da doença? Minha voz saiu falhada. Ele deu um sorriso muito fraco. Você descobriu? Descobri tudo. Eu sei de tudo. Deitei minha cabeça no peito dele e o abracei forte. O coração dele batia muito devagar. Mas ainda batia. Ele ainda lembrava do meu nome, e isso era o suficiente para mim. Naquela noite, eu prometi a mim mesma que nunca mais soltaria a mão daquele homem. Na manhã seguinte, chamei uma ambulância. Ele foi levado para o hospital, e a notícia rapidamente chegou aos ouvidos de Ricardo e Camila. Foi uma semana terrível no hospital. O médico explicou no corredor que, embora o Alzheimer ainda estivesse na fase inicial, o corpo dele estava muito fraco pela desnutrição e desidratação, e que alguém precisaria ficar monitorando ele 24 horas por dia. Pode deixar. Eu fico com ele. Eu disse com firmeza. Todos os dias, eu chegava ao hospital às 6 da manhã. Levava os caldos, o mingau e a canja que fazia em casa. Ele não aceitava a comida do hospital, só o que eu preparava. Levava meia hora para ele terminar uma tigela, comendo de colher em colher bem devagar, mas eu tinha toda a paciência do mundo. O dia inteiro cuidando dele e, só à noite, quando ele dormia, eu saía para deitar alguns minutos num banco do corredor. Eu tinha medo de deixá-lo sozinho no quarto, e ele acordar assustado. No 5º dia de internação, Camila, a nora, apareceu. Ao abrir a porta, ela parou e me viu sentada na poltrona do hospital. Seu olhar fuzilou de ódio. Você voltou para dar o golpe final, não é? A voz dela era fina e cortante. Antigamente, eu teria abaixado a cabeça. Mas não mais. Eu li a carta dele, eu conhecia os segredos dele, eu o vi desmaiar no chão. Dar o golpe? Levantei e olhei no fundo dos olhos dela. Eu estou aqui porque eu amo. A senhora nem sabia que seu sogro tinha sido diagnosticado com Alzheimer, sabia? O rosto de Camila congelou. Os olhos dela tremeram. Era óbvio que ela estava ouvindo aquela palavra pela primeira vez. Como é que é? Ele foi diagnosticado há 6 meses. Escondeu de todo mundo e sofreu sozinho. As luzes acesas de madrugada, os esquecimentos, foi tudo por causa disso. Camila abriu a boca para falar algo, mas não encontrou palavras. Ela olhou para o quarto, deu meia volta atordoada e saiu andando pelo corredor com o celular na orelha. Estava ligando para o marido. Naquela mesma noite, Ricardo apareceu. Estava sombrio. Ele conversou longamente com o médico do lado de fora do quarto, leu o prontuário. Parou numa folha, era o diagnóstico psiquiátrico do pai. Ele fechou a pasta e encostou na parede, desolado. Pouco depois, a esposa dele, Camila, chegou pelo corredor e começou a discutir algo em voz baixa, mas Ricardo a interrompeu de forma ríspida. Chega. Foi curto e seco.
Camila tentou retrucar. Mas Ricardo a cortou de novo. Meu pai está com Alzheimer há 6 meses, perdendo a própria mente sozinho, e nós não sabíamos de nada. Pode esquecer aquela história de interdição e curatela. Não ouse tocar mais na vida do meu pai. Camila se calou. A voz de Ricardo não era raiva de mim, era culpa, a dor de um filho que percebe que abandonou o próprio pai. Camila virou as costas e sumiu pelo corredor. Ricardo olhou para dentro do quarto através do vidro, de ombros caídos, mas não entrou. Apenas foi embora depois de um tempo. No sábado à tarde, Beatriz, a neta de 15 anos, foi visitar o avô. Quando ela o viu cheio de fios e soro na veia, colocou as mãos na boca em choque. Mas ela não chorou. Chegou perto da cama e segurou a mão dele. Vô, sou eu, a Bia. Ele abriu os olhos, olhou para a garota e o canto de sua boca formou um leve sorriso. Um sorriso fraco, mas genuíno. A Beatriz segurou a mão do avô por um longo tempo e, quando virou de costas, veio até mim. A menina olhou para cima e disse num sussurro: Maria. Eu não via o meu avô sorrir assim há muito tempo. Por favor, não vá embora de novo. Uma adolescente pedindo para a empregada não abandonar seu avô. Aquilo furou todas as minhas barreiras. Não vou, Beatriz, eu prometo, respondi com a voz embargada. E no 7º dia de hospital, no meio da tarde, enquanto o Dr. Carlos cochilava e eu descascava uma maçã na poltrona, a porta se abriu. Meu coração gelou. Era o meu filho, Lucas. Estava de uniforme do colégio público, mochila nas costas, há um mês do Enem. Como ele descobriu aquele lugar? Lucas. O que você está fazendo aqui? O Lucas olhou em volta. Viu o senhor rico na cama cheio de tubos de soro, e eu com a faca e a maçã na mão, cuidando dele. Eu liguei para o seu Antônio, o motorista. A voz dele estava madura, serena. Naquela noite que você chegou em casa chorando, eu pesquisei o dono da empresa onde você estava trabalhando. Consegui o número do motorista dele e falei com ele. Eu já sei de tudo, mãe. Minhas pernas fraquejaram. Lucas sabia de tudo. Da doença, do apartamento que ele comprou no meu nome para não nos deixar na rua. Mãe, não chora. Ele é um homem que se preocupou primeiro com você, antes de pensar na própria dor. Comprou uma casa para a gente não sofrer. O Lucas andou até mim e se colocou na minha frente. Meu menino cresceu tanto que já era mais alto que eu. Mãe, se você estiver feliz, eu também vou ser feliz. Pelo amor de Deus, vai viver a sua vida. Quando o Lucas disse aquilo, o peso de 3 anos que eu carregava sozinha como viúva desapareceu. Lucas me abraçou. Senti o calor do abraço do meu menino. Chorei até não poder mais. Quando acordei do transe, o Dr. Carlos tinha aberto os olhos e estava observando nós dois. Esse rapaz. É o seu filho? O Lucas se soltou de mim, virou para a cama e fez uma reverência educada. Boa tarde. Sou o Lucas. Filho da Maria. O Dr. Carlos o encarou com os olhos cheios d'água. Acenou com a cabeça lentamente. Você criou um ótimo filho, Maria. O ambiente no quarto ficou tão leve a partir daquele dia. A recuperação do Dr. Carlos acelerou. O médico ficou surpreso, mas eu sabia o motivo. Ele não tinha começado a comer, ele tinha ganhado vontade de viver de novo. Na noite anterior à alta dele, estávamos sozinhos no quarto. Ele tentou sentar na cama e eu amparei as costas dele. Maria. Sim? Meu tempo lúcido pode não ser tão longo. Minha memória vai ficar cada vez mais nublada. Talvez chegue o dia em que eu não lembre nem do seu nome. Um calafrio desceu pela minha espinha, mas não desviei o olhar. Mesmo assim, eu quero passar o tempo que me resta com você. Fica comigo? Foi um pedido de casamento. Sem anéis de diamante, num quarto de hospital com um tubo de soro no braço. Mas foi a coisa mais linda que já ouvi. Eu apenas disse sim. Era o bastante. No dia seguinte, fomos para casa. Arrumei o quarto principal, abri as janelas, coloquei flores. Enquanto eu arrumava os lençóis, senti os braços fortes dele me abraçarem por trás, aquele calor familiar. Não se esforce demais, doutor. Ele sorriu contra minhas costas. Obrigado por ter voltado para mim. Ele me virou, olhou fundo nos meus olhos e me beijou. Um beijo profundo e apaixonado, que nos levou para a cama. Aquela noite foi de uma entrega madura, cheia de carinho, sem pressa. Eu deitei a cabeça no peito dele. Seu rosto será a última coisa que vou esquecer na vida, Maria. Pode esquecer tudo. Não se preocupe. Todos os dias eu lembro o senhor de quem eu sou. Eu respondi. Ele riu alto. Uma gargalhada genuína que preencheu o quarto que estava morto há anos. Na primavera seguinte,
Fizemos um pequeno casamento. A cerimônia foi no jardim da mansão, debaixo da árvore perto do banco onde tínhamos nos beijado pela primeira vez. Não precisávamos de igrejas luxuosas, o seu Antônio deu a ideia de ser ali mesmo. Havia apenas 9 convidados. O motorista seu Antônio e a esposa. Ricardo e Camila. Sim, a nora veio e apenas acenou respeitosamente, o que já foi muito para mim. A neta Beatriz, o meu filho Lucas, o dono da agência de empregos e o padre. Eu não usei um vestido de noiva branco luxuoso, mas sim um elegante vestido de linho rosado. Ele vestia um terno claro. Parecia tão bonito e altivo. Trocamos os votos sem juiz e sem grandes protocolos. Quando estávamos nos votos, Lucas veio para a frente, vestindo uma camisa social impecável, e se curvou para o Dr. Carlos. Por favor, cuide bem da minha mãe. Pai. Ouvir meu filho, que perdeu o pai de forma tão trágica, chamar outro homem de pai rasgou meu peito de emoção. O Dr. Carlos segurou os ombros do Lucas. Eu a protegerei com a minha vida, meu filho. Logo depois, a Beatriz veio correndo e me abraçou. Vó Maria. Vó. Ela gritou rindo. Ser chamada de vó por uma garota que me chamava de empregada meses atrás me mostrou que eu, finalmente, fazia parte de uma família. O banquete do casamento foi simples e muito farto. Fui eu quem cozinhou de madrugada. Preparei churrasco, farofa, maionese, salpicão e um pernil assado maravilhoso. Ver todos comendo, conversando, foi ali que descobri o que significava ser feliz. Ricardo apertou minha mão antes de ir embora. Me desculpe pelo passado. E obrigado. Depois que casamos, nossa rotina virou calmaria. O café da manhã, antes silencioso e com ele comendo sozinho, agora era na mesma mesa, dividindo a mesma tigela e o mesmo sorriso. Durante a tarde, caminhávamos pelo jardim ou ficávamos lendo no escritório. Num fim de tarde, ele me chamou no escritório. Tinha um envelope na mesa. Leia isto. Era um documento oficial de criação de uma ONG. Fundação Maria da Silva. Uma instituição para bancar bolsas de estudos integrais na faculdade para filhos de mães solteiras e viúvas endividadas. Criei no seu nome, para que mulheres como você não precisem se humilhar limpando banheiros para dar um futuro aos filhos. Caí no choro abraçada a ele. Ele pegou toda a minha dor do passado e transformou em um propósito de vida. As estações passaram. A primavera virou verão, o frio veio e foi de novo. Mais de um ano se passou. A memória dele começou a se apagar. Houve dias em que ele repetia a mesma pergunta 10 vezes. Houve dias em que ele procurava objetos invisíveis no escritório. Mas os dias bons ainda eram muitos, e aqueles dias bons nos mantinham de pé. Até que, numa manhã comum, enquanto eu abria as cortinas do quarto, a voz dele ecoou atrás de mim. Quem é você? Congelei. Virei devagar. O Dr. Carlos estava sentado na cama, me encarando. Era o olhar para uma estranha. O dia que eu mais temia havia chegado. Engoli em seco e fui até ele, sentei na beira da cama e segurei suas mãos quentes. Sou eu. Eu sou a Maria. A sua esposa. Os olhos dele tremeram um pouco, vagaram pelo teto, até que a luz no olhar voltou de repente. Ele suspirou, triste. Ah! Maria. Me desculpe. Eu sinto muito. Ele apertou minha mão com força. Eu não desabei. Não chorei. Eu sabia que isso ia acontecer. Então decidi ali que faria a mesma coisa todos os dias. Falei sorrindo. Não faz mal, meu amor. Eu digo todos os dias para você. Eu sou a Maria, a sua esposa, e nós vamos ter um dia maravilhoso hoje. Ele riu e os olhos ficaram molhados. O seu rosto. Será a última coisa que eu vou esquecer. Esse era o meu novo emprego. Acordar de madrugada, cuidar das plantas dele, caminhar no jardim, ouvir as mesmas histórias pela milésima vez, e apresentar quem eu era para ele todos os dias de manhã. Se me perguntarem se foi difícil, direi que foi, mas se me perguntarem se me arrependi de ser a empregada que se apaixonou pelo patrão, direi que nunca, jamais, me arrependi de uma coisa sequer. A primavera está voltando ao Jardim Europa. As flores estão desabrochando e o escritório já não tem mais um homem solitário no escuro. Nunca é tarde para o amor. Comecei o grande amor da minha vida aos 51 anos, debaixo dos telhados alheios, limpando o chão. Não importa o que o mundo pensou de mim, os nossos sentimentos foram mais fortes. E para você que me ouviu, se o rosto de alguém piscou na sua mente enquanto conhecia a minha história, não deixe o tempo passar. Tenha a coragem de ser feliz hoje.